Então, nessa questão 1 aqui, ele dá alguns vetores que ele pede o vetor ausente, né? Então, por exemplo, primeira coisa é a gente entender como vai usar a regra da mão direita. Então, a gente vai usar dessa forma aqui, ó. A gente vai usar o polegar, o indicador e o dedo aqui intermediário, tá? Então, a gente tem x, y e z. A gente vai usar o polegar como y, o indicador como x e o intermediário como z. Então, a gente vai pegar o exemplo aqui do A, por exemplo. Ele dá o E1 e o E2. Dependendo do valor lá na sua tabela, você vai ter uma configuração diferente. Então, por exemplo, lá na tabela, o E1 ele está como X e o E2 ele está como Y. Então, como é que a gente vai usar? Então, aqui, ó, o E1 ele está como X. O X é o nosso indicador. Então, a gente vai botar apontando para lá, para o mesmo sentido da figura, lá do vetor, né, na verdade. E ele fala que o E2 é o Y. O Y é o nosso polegar. A gente tem que botar no mesmo sentido do vetor. Então, para ficar no mesmo sentido do vetor, a gente tem que deixar assim. Tá vendo? Aqui, ó, E2 e o E1, X e Y. Cadê o vetor Z? O vetor Z está aqui, ó. O intermediário está apontando para baixo, tá? Então, a gente representa ele com essa bolinha. O que representa essa bolinha aqui? A gente pensa numa flecha, né? A parte traseira da flecha é uma bolinha. E a parte dianteira, ali o bico, a gente representa dessa forma aqui, ó, como uma cruz, tá? Aqui, essa cruz é como se ele estivesse apontando assim, ó, para você, tá? Aí você usa a cruz lá para identificar que a flecha ela está apontando para você. Quando a flecha não está apontando para você, ela está no sentido oposto, a gente utiliza essa bolinha aqui. Vamos fazer aqui, ó, esse B. Como é que vai ficar? Lá na tabela, o E1 ele dá como X e o E2 ele dá como Y também. Então aqui, ó, regra da mão direita, né? Aqui, ó, polegar Y, indicador X e intermediário Z. Então vamos lá. Ó, o E1 ele utiliza como X, né? Então, ó, o X vai ficar para lá. Beleza. E o E2 como Y. Aqui, ó. Então, beleza, ó, já está no esquema. Aqui, ó, o E1 e o E2. Olha para onde está apontado aqui o intermediário, o Z. Tá vendo? Está apontado para a gente. Então, a gente usa como uma cruz, né? Para identificar que a seta, a flecha está apontando para você. Beleza, aqui, ó, no C, lá na tabela, o E1 também está como X e o E2 está como Y. Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui, ó. Y, X e Z. Então, ó, o E1 é o X, né? Então, ó, ele vai ficar mais ou menos, vai ficar difícil até de representar aqui. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. O X vai ficar para cá. O polegar, que é o Y, tá para lá, ó, o E2 e o E1. E, ó, o intermediário aqui, ó, apontando para a gente novamente. Tá vendo? Tá ruim a posição aqui. Aqui, ó. A posição tá ruim, mas é isso, tá vendo? O Z vai ficar apontando pra gente. Então, por isso que ele também está representado dessa forma aqui, ó. Tá? O D, ele também tá lá como X e Y, tá? O E1 como X e o E2 como Y. O E1, se a gente perceber, ó, é uma bola. Então, significa o quê? Que o X, ele tá para baixo. Ele não está apontando para a gente, ele está apontando para baixo. Então, aqui, ó, regra da mão direita. O X está apontando para baixo. Ok, está apontando para lá. Aí, ó, o E2 está apontando para onde? Para lá, ó. Nessa posição aqui, ó. Está apontando para lá. E o X está apontando para baixo. Olha o intermediário aqui, ó. Tá vendo o intermediário? Está apontando para lá. Então, por isso que esse vetor, ó, ele fica para lá. Tá vendo? Agora o E. Vamos para o E. O E, lá na tabela também,
O E1 está como x e o E2 está como y. Todos estão como x e y, mas não é um padrão. Então aqui, ó, o E1, usando a regra da mão direita, o E1 é o x, está apontando para lá. E o E2, que é o y, ele está apontando para a gente. Está vendo que é uma cruz aqui, ó? Está apontando para a gente. Então, ó, o y aqui, ó, ele tem que apontar para a gente. Então, ó, eu vou virar e, ó, apontei. Pronto, aqui, ó. O E2, que é o y, está apontando para a gente. O E1, que é o x, está apontando para lá, ó. Olha lá, estou seguindo o mesmo sentido. E olha aqui, o intermediário aqui, ó, para onde ele está apontando. Olha lá, vê se não deu certo. Olha lá, o tracejado é esse aqui, ó. É o ausente, o Z. Olha lá, certinho, no mesmo sentido. Tá? Então, por isso que fica nesse aspecto aí. Beleza? Então, é isso. É utilizar a regra da mão direita dessa forma, onde o polegar é o Y, o indicador é o X e o intermediário é o Z. Identificar aqui a bolinha como a parte traseira da flecha e a cruz como a parte dianteira da flecha, é a ponta da flecha, entendeu? Lembrando que os valores aqui de E1 e E2, eles são de acordo com a sua tabela individual, entendeu? Então não vai seguir esse padrão aqui. Eu posso ter um E1 e E2 diferente, sei lá, um E1 como Y e o E2 como X, por exemplo. Então é isso aí, beleza? Eu espero que tenha ficado bem explicado aí a regra da mão direita para identificar o vetor ausente, né, nessa questão aí. Então é isso daí. Valeu!